Minha gente, eu tô nervosa. Eu não posso mentir, né? Dizer que eu não tô nervosa, porque isso aqui requer uma certa responsabilidade. Eu não posso subir aqui de qualquer forma e falar qualquer coisa. Então, claro, ai meu Deus, claro que a gente vai ficar nervoso, né? Então, vamos lá. Peraí, viu, minha gente? Deixa eu calar meu bicho aqui. Cala a boca, menino. Minha gente, como a Milena falou, meu nome é Camila. E eu congrego aqui na Desperta-me, essa é a minha casa, essa é a casa que me acolheu. E eu estou nessa igreja desde que eu me converti. Desde que eu conheci o Senhor, na verdade, nessa casa. E aqui eu pude aprender o que é ser igreja. Não que essa seja a única igreja certa, mas aqui eu aprendi o que é ser igreja. Eu aprendi como é ser amada. Por pessoas que nem me conhecem tão profundo, tão... Tipo assim, eu aprendi o que é ser amada. Minha gente, estou falando certo no microfone? Eu aprendi o que é ser amada. Eu aprendi a amar pessoas que eu achei que eu não iria conseguir. Então, aqui o Senhor me ensinou várias coisas e Ele continua me ensinando. E eu creio que daqui para frente a gente vai se avançar. Em nome de Jesus. Amém, meu povo? Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Lá no livro de 2 Timóteo. Quando você entrou ali, você viu, né, que tem bem grandão no chão, os próximos Timóteos. Aqueles que... Como é, minha gente, a frase de Raí? Foi eu que disse, mas eu me esqueci já. De Raí, como é a frase? Pois pronto. Abra sua Bíblia aí, lá em 2 Timóteo. A partir do versículo 4. Do capítulo 4. E hoje a gente vai aprender um pouquinho, não só sobre Timóteo, mas também sobre as últimas palavras do apóstolo Paulo. Não só para Timóteo, mas para toda uma nação. As últimas palavras que eu digo assim, escritas numa carta. Porque até onde se sabe, pouco depois que Paulo escreveu essa carta, ele foi morto. Então, essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo, em especial, esse capítulo 4... Tem palavras que eu tenho lido, eu tenho meditado nisso, eu leio Timóteo todos os dias, eu tenho um hábito. Todos os dias eu leio Timóteo. E o capítulo 4, assim, todo dia que eu leio, o Senhor fala uma coisa diferente. E hoje eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor falou comigo esses dias. Desde que Milena falou comigo, e eu digo, meu Deus, é isso. Não tem para onde correr, não. E essa carta é uma carta muito especial, minha gente. Não sei se vocês já leram, tanto a primeira como a segunda. Paulo está ensinando a Timóteo como ser uma pessoa que é liderada, mas também uma pessoa que lidera. Ele ensina Timóteo a liderar outras pessoas. Ele ensina Timóteo sobre coisas poderosíssimas e que se a gente parar para ler e aprender sobre Timóteo, a gente vai conseguir ser um bom líder e um bom liderado. E a gente precisa saber das duas coisas, ser um bom líder e ser um bom liderado. Porque quando a gente lidera, a gente quer que as pessoas, né, nos ajudem. Então, leiam Timóteo, leiam 1 Timóteo, leiam 2 Timóteo, leiam os dois. Vocês já leem que eu sei. Vamos lá, né? Aqui. Momento. Esse é um convite para você que entende o que é a santa vocação. Essa carta é para nós que somos os Timóteos dessa geração. Nós somos os Timóteos dessa geração. Nessa carta, Paulo escreveu para Timóteo, ele estava avisando a Timóteo que o tempo dele estava acabando. Então, tudo aquilo que Timóteo aprendeu durante toda a sua vida, desde que ele nasceu, porque ele era judeu, então, tudo aquilo que ele aprendeu desde quando ele era criança, ele ia ter que botar em prática agora, porque ele não tinha mais tempo. Paulo, minha gente, ele já ia ser morto, ele já sabia, ele já tinha aceitado, ele disse, Timóteo, eu já combati o meu combate, agora é sua vez. Então, agora, pegue tudo aquilo que você aprendeu, pegue tudo aquilo que você ouviu de sua mãe, que você ouviu de sua avó. Pegue tudo aquilo que você ouviu de mim, tudo aquilo que você ouviu das pessoas nos cultos, tudo aquilo que você aprendeu, você agora vai ter que colocar em prática. E agora você vai ter que ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. Você vai ter que ensinar outros jovens a ser um exemplo, assim como você é. Porque a palavra fala que Timóteo, ele era um exemplo. Mas para ser um exemplo, Timóteo precisou seguir algumas coisas e não seguir algumas outras coisas. E no decorrer desse capítulo aqui, a gente vai conhecer um pouquinho sobre aquilo que Timóteo teve que... Aquelas coisas que ele precisou abrir mão
para seguir a soberana vocação, a santa vocação. E o chamado vem agora, no capítulo 1, no versículo 1, acompanha aí. Ele diz assim, eu vou ler aqui, porque eu gosto dessa versão ali. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu advirto solenemente. Em outras versões vai dizer assim, eu convoco solenemente. Então, diante de Deus e de Cristo Jesus, Paulo está convocando Timóteo. Não é diante de outras pessoas, não é diante de Paulo e diante de outra pessoa que estava lá. Não, é diante de Deus e de Cristo Jesus. Então, aquilo que Timóteo vai responder é tipo assim, é muito importante, porque ele não está diante de homens. Ele está diante de Deus e de Cristo Jesus. Então, ele foi convocado diante diante de Deus. Então, o que ele iria responder, minha gente, é muito forte. E eu queria que vocês colocassem agora no lugar de Timóteo, se você recebesse essa carta. Se você recebesse uma carta endereçada para você, que dissesse assim, olhe, eu lhe convoco diante de Deus e de Cristo Jesus. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Diz assim o versículo 2. Então, se você recebesse uma carta, por exemplo, do seu pastor, seu líder, e ele dissesse assim, olha, diante de Deus e de Cristo Jesus, eu convoco você agora, pregue a palavra. Como era que ia ser para você? Estudando sobre Timóteo, né? Eu gosto dele. Apesar de não ter muitas falas dele aqui, só tem coisas de Paulo para ele, não tem coisas dele para Paulo. Assim, tem poucas. Eu gosto dele. E eu fico pensando, estudando sobre ele, eu vi que Timóteo, ele era um jovem, né? Ele tinha por aí os seus 30 anos. E o estudo fala, os historiadores falam que Timóteo tinha um problema de estômago. Ele tinha um problema. Então eu penso que quando ele leu isso aqui, Timóteo diante de Deus, de Cristo Jesus, eu penso que já deu logo um negócio nele aqui, ó. Já deu logo um dor de barriga, igual deu em mim quando Milena me chamou. Eu fiquei, olha, meu Deus. Então eu imagino que quando ele leu isso aqui, ele ficou nervoso. Ele ficou com medo, ficou agoniado, mas não tem dizendo que o que ele respondeu, o que ele pensou, não sei o quê. Não tem. Mas eu imagino que ele ficou agoniado. Igual eu ficaria, eu acho que todo mundo ficaria, mas como você reagiria a isso? Como você iria se posicionar diante disso? Você iria fazer o que vai pedir aqui? Diante de Deus e de Cristo Jesus? Ou você iria colocar o pé para trás? Dizer, oxe, eu não. Então, com Timóteo, a gente vai aprender a seguir os passos que o Evangelho, ele precisa. Não que o Evangelho precise de pessoas, não que a palavra, não que Jesus, não que Deus precise de pessoas, ele não precisa. Mas nós precisamos. Então, já que nós precisamos, nós que temos que tomar algumas decisões, alguns posicionamentos, algumas coisas não, outras coisas sim. A gente que precisa pesar. A gente precisa também colocar diante de Deus, de Cristo Jesus, e perguntar, é isso que o Senhor quer? Vai ser isso aqui mesmo com a minha vida? Então, a gente também precisa pensar sobre isso. Vou passar aqui. Diz assim o versículo 2, né? Vou ler de novo. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija e repreenda. E encoraja com toda a paciência e o ensino. Minha gente, fazer as coisas com paciência é muito difícil. Principalmente porque a gente não faz nada sozinho, né? A gente faz as coisas com outras pessoas. Então é muito difícil ter paciência. Meu Deus, e ele pede logo, com toda paciência. Não é com a minha paciência, é com toda paciência. Não é com o mínimo de paciência que você tem, é com toda a paciência. Porque a paciência ela é um fruto do Espírito. Então nós precisamos exercer, porque nós já temos. Então, é com toda paciência, não é com a nossa. Então, minha gente, nós precisamos ter paciência com as pessoas mais velhas. Alguns de nós somos jovens, a maioria, na verdade, né, que somos jovens. Não sei se vocês, mas eu, na minha casa, eu fui uma das primeiras pessoas a se converterem ao Evangelho. Na minha família, tem mais ao todo só, acho que duas pessoas, né? Pergunta a Rafa, porque ele se lembra, não. Duas pessoas que realmente, da minha família assim, minha gente, eu não sou casada não, tá? Família de Rafa é outra coisa. Duas pessoas que
que conhecem a verdade do Evangelho. E eu confesso que é muito difícil pregar a palavra para aqueles que não conhecem o verdadeiro Evangelho. É muito difícil. Principalmente quando são pessoas que já têm uma jornada de vida. Aqueles que já viveram alguma coisa. É muito difícil. Eles não escutam, eles não entendem. A pessoa fala e parece que é uma besta falando, aí eles não dão bola. Então, para isso tem um remédio. Sabe qual é o remédio? É você não pregar com sua boca, mas você pregar com sua vida. Então, você não precisa parar lá na sua casa com a Bíblia, não sei o quê, e falar, aqui está dizendo isso. Não, você não precisa, você só precisa agir de acordo com aquilo que a palavra diz. E a palavra vai ser pregada através da sua vida, o que é muito melhor. Então, é muito melhor você pregar com a sua vida do que você pregar com a sua boca. Porque às vezes a gente fala de coisas que a gente não vive, isso não pode. Porque com a palavra a gente tem que ter equilíbrio e moderação. Não pode ser de qualquer jeito. Então, quando se fala da palavra, a gente tem que viver realmente aquilo que a gente está falando. Então, é muito difícil pregar a palavra para as pessoas da nossa família que não conhecem aquilo que a gente conhece, que não aprendem daquilo que a gente aprendeu, que não vivem aquilo que a gente vive, tipo assim, dentro da igreja e também no nosso secreto. É muito difícil. Então, eu acredito, para Timóteo não deve ter sido tão difícil, porque Timóteo, ele tinha 2 exemplos na sua família, que era a sua avó e a sua mãe. Mas também, ao mesmo tempo, eu acredito que para Timóteo, assim como para mim, era muito difícil o fato de o pai dele não ser um cristão. Porque a Bíblia não faz menção, mas também os historiadores falam que o pai de Timóteo não era convertido ao Evangelho. Então, eu acredito que era muito difícil para Timóteo, porque o pai dele não estava ali com ele. E para os homens isso é mais complicado, porque os homens eles precisam de uma figura masculina para quê? Para que eles possam seguir. Mas Timóteo não tinha, ele só tinha sua mãe e sua avó. E ele aprendeu alguma coisa. Na verdade, ele aprendeu muita coisa da sua mãe e da sua avó, porque a Bíblia fala sobre isso assim com uma clareza da fé não fingida que ele aprendeu da sua mãe e da sua avó Loide. Então, o que ele aprendeu dessas mulheres foi extraordinário, mas eu acredito que para ele também foi difícil, porque ele não tinha o pai dele ali presente com ele nesse sentido. E eu acho que também deve ser difícil para você que não tem, assim como eu também não tive. Hoje eu não tenho mais o meu pai aqui presente, mas eu sei que se o meu pai fosse vivo, ele seria um convertido ao Evangelho. Porque ou ele vinha, ou eu ia arrastar ele, porque o meu pai, eu e ele éramos iguais. Então, ou ele ia vir, ou eu ia arrastar ele. Porque assim, do mesmo lugar de onde o Senhor me tirou, o Senhor também ia tirar ele. Porque eu estar aqui hoje é uma coisa totalmente improvável. Não em questão de, tipo assim, o Senhor ter me tirado do negócio, do pecado, não sei o quê. Sim, era sobre isso. Era mesmo pecador, ainda sou hoje, mas era mais. O Senhor me tirou de uma escuridão. Quando Milena estava tocando aqui, invade com tua luz a minha escuridão. Minha gente, vocês não tem noção da escuridão que o Senhor me tirou. E eu estar aqui hoje é tipo assim uma coisa surreal para mim, diante de jovens. Jovens até que tem mais tempo do que eu. Não que eu seja melhor, não. Mas eu acredito que o Senhor, Ele sabe as coisas que Ele faz. Então, tipo assim, eu ia arrastar Ele. Ele, querendo ou não, Ele ia se virar, ia ter que vir. E não ia ter conversa, não. Então, eu acho que para você que também não tem o seu pai aqui hoje, servindo ao Senhor, você pode trazê-lo com a sua mudança de vida e com os seus atos na sua casa, onde ninguém vê, onde só a sua família vê. Então, talvez um dia você possa estar aqui louvando e do nada seu pai entrar por a porta e aceitar Jesus. Porque ele viu em você algo que não foi ele que ensinou, mas foi o Senhor. E os pais reconhecem quando é do Senhor. Então, eu acho que um pai ele não aguenta, não, durante muito tempo, vendo o filho nos caminhos e ele não vir atrás. Eu acho que eles não aguentam. Então, vamos continuar aqui, né, minha gente, falando sobre Timóteo. Avançar. Então, no versículo 3, ele fala assim. Coloca aí no versículo 3, Carol. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mestres
que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Então, o que vai acontecer? As pessoas, né, daquele tempo, Paulo estava falando, que as pessoas, elas iriam se agoniar diante daquilo que estava sendo pregado. As verdades iriam causar coceira, e as pessoas iam querer ir embora, ninguém ia querer ouvir. E isso ainda acontece no tempo de hoje. Não das pessoas saírem por a porta, mas das pessoas simplesmente abandonarem, ainda estando aqui dentro da igreja. As pessoas não aguentam, tem gente que eu vejo que não aguenta ouvir uma palavra de exortação, não aguenta. Só quer ouvir aquilo que traz coisas assim, que levantam o seu ego. Minha gente, não é normal. Isso é como chão nos ouvidos, não aguenta ouvir. Então, Paulo estava alertando Timóteo para esse tipo de coisa. Então, tudo isso que acontece hoje, já aconteceu lá atrás e vem acontecendo durante todo esse tempo. E isso é para nós mesmos. Tudo aquilo que aprendemos e recebemos da parte de Deus não pode ficar retido. Minha gente, eu pulei aqui um negócio, mas é porque vai passar o tempo. Tudo aquilo que nós aprendemos aqui com o Senhor, nós precisamos derramar na vida de outras pessoas. Talvez o seu ciclo, ele não seja tão grande a ponto de sair da igreja e ainda ter muitos amigos. No sentido, eu falo de quê? De você não estar aqui e você continuar tendo muitos amigos. Por exemplo, eu não tenho muitos amigos fora da igreja. Então, estou falando sobre isso, tá? Sobre pessoas que não congregam na igreja. No versículo aqui primeiro... Eita, como ficou alto. Eu estava falando baixo, era... Ninguém me disse nada. Vou tomar uma água. Então, eu estou falando sobre isso, sobre você entender o seu posicionamento diante de pessoas que não fazem parte do mesmo eixo igrejal que você. Pessoas que não estão aqui, que não escutaram, assim como seus pais, que não escutaram a pregação desse domingo, que não vão procurar no YouTube a pregação de quinta-feira. Pessoas que estão, talvez, na sua escola, a maioria de nós somos jovens, né? Eu não estudo mais, mas a maioria de vocês estuda, faz faculdade. Pessoas que estão ali no seu ambiente e que não escutaram as boas novas do Evangelho. Então, aquilo que você escuta aqui, você tem que derramar lá fora. Para que as pessoas não se percam mais como estão se perdendo. Para que quando coisas ruins aconteçam, as jovens, como aconteceu no início dessa semana, para que a gente possa ter, pelo menos assim, não a certeza, mas o entendimento de que nos últimos momentos da sua vida, aquela pessoa reconheceu Jesus como seu Salvador e pediu perdão pelos seus pecados. E assim ia estar com Jesus ainda hoje no paraíso. Vocês creem nisso? Então, que você possa pegar daqui tudo aquilo que for de Deus. Você vai pegando as coisas de Deus. Você vai pegando, você vai juntando. E quando você sair, você vai transbordar. Você não vai reter. Nós não fomos chamados para reter as coisas que o Senhor faz na nossa vida. Nós somos chamados para receber e devolver. Devolver como? No sentido de quê? De mostrar para outras pessoas aquilo que está acontecendo na nossa vida. Amém, minha gente? Vocês estão me entendendo? Vocês estão conseguindo entender? Vou avançar aqui um pouquinho, né? É hora. No versículo 5, acompanha aí. Diz assim: mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, quando ele está falando de ministério, ele está falando ainda sobre pregar a palavra. O ministério de todos nós é esse, é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Sim, tudo bem, nós temos nossas áreas em que nós servimos, em que nós se encaixamos, mas não tem para onde correr, minha gente. Todo mundo foi chamado para pregar as boas novas do evangelho. Não tem como você ser só de uma coisa e não pregar, não tem como. De um jeito ou de outro, com a Bíblia ou não, você vai ter que...
Você vai ter que pregar de algum jeito. Então ele está alertando Timóteo. Seja sóbrio em todas as coisas. Equilíbrio e moderação. Suporte as aflições. Minha gente, suportar as aflições é muito complicado. Porque o nome já diz, aflige a alma. Às vezes a gente tem embates, fights, né, com as pessoas. E a gente já fica, não vou mais não. A gente não pode. Não tem como, não tem condições. Você ser uma pessoa que precisa perdoar, que precisa pedir perdão, mas que não pode ser atingido de forma alguma. Ninguém pode fazer nada com você, você vai fazer igual um emboá. Você sabe o que é emboá? Minha gente, quando você toca no emboá, ele se enrola todinho. Nós não podemos ser emboá não, minha gente. Nós não podemos ser emboá. A gente tem que suportar as aflições, sabe? Nós temos que suportar as aflições das pessoas que ficam falando mal da gente, as aflições do nosso coração que quer colocar a gente para baixo cada dia mais, da nossa alma que fica falando que a gente não vai conseguir, as aflições que talvez o seu amigo é seu amigo, mas mesmo assim ele bota para baixo, as aflições do seu trabalho, da sua escola, as aflições da sua faculdade. Minha gente, a gente tem que suportar. Eu sei que é difícil, eu suporto todos os dias com muito... É difícil, mas a gente precisa suportar. Vou cansar mais aqui. Eu escrevi demais. Cansa. E aí eu queria que você saltasse agora. Eu tinha anotado mais algumas coisas aqui, mas eu acho que não vai dar tempo de eu falar tudo. Se você quiser, depois eu lhe mando essa ministração, que ela é muito interessante e muito importante. Para mim é o meu bebê. Eu queria que você fosse lá para o versículo 9. Isso aqui, eu sei não, é muito forte. Ele diz assim: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para Dalmácia. Então o que é que Paulo está dizendo? Que um abandonou e os outros tiveram que ir. Então ele ficou como? Sozinho. Ele precisou ficar sozinho. Porque um abandonou e os outros tiveram que ir. E às vezes a gente também vai ficar sozinho. Mas o que eu queria frisar aqui era sobre Demas. Demas, amando aquele século primitivo, abandonou Paulo. Ou seja, abandonou o evangelho. Então eu queria que você pensasse. Demas, meu amigo, o que foi que lhe atraiu? Porque aquele século não tinha nada do que nós temos hoje. Aquele século era o século primitivo, né, que fala. E não tinha as coisas que tem hoje. E Demas abandonou. Paulo fez questão de dizer: Demas, amando o presente século, me abandonou. Então, talvez você esteja sendo um Demas. Talvez até eu, às vezes, eu sei que às vezes eu sou mesmo Demas. Talvez às vezes a gente é Demas, que abandonou o evangelho por coisas desse século que não são eternas. São coisas que vão acabar. São coisas que talvez não durem nem um mês, talvez não durem nem uma semana, mas está trocando o evangelho por isso. E você fazendo isso, você está talvez não destruindo o ministério de alguém. Tipo assim, não isso. Mas você está deixando outra pessoa sozinho. Paulo ficou sozinho. Porque Demas foi embora. Então a gente não pode ser Demas também. A gente não pode ser Emboá. E agora a gente não pode ser Demas. Duas coisas já que nós não podemos ser. Vamos avançar aqui. Eu anotei aqui, isso aqui é uma frase, eu ouvi de um pregador, que eu estava ouvindo ministrações, né? Eu gosto. E aí eu escutei isso aqui e eu fiquei assim, meu Deus do céu, é isso. Ele diz assim: no mundo existem mais desistentes do que derrotados. Vou repetir.
No mundo existem mais desistentes do que derrotados. No final dessa carta, o que os historiadores falam é que pouco tempo depois Paulo foi morto. Então, assim, eu acho que ele sempre soube disso. E aí o que é que acontece? Demas, ele não quis pagar para ver como era seguir fielmente. Ele não quis pagar para ver, porque ele via como eram as aflições de Paulo, ele via como era a perseguição naquele tempo. Então ele simplesmente desistiu do evangelho. Ele não foi derrotado, Paulo também não foi derrotado. Mas Demas, ele não foi derrotado, ele foi um desistente. Porque não sei. Na verdade eu sei porque diz aqui, né? Que ele amou mais o tempo lá. Mas a gente tem que entender isso. Que a gente não pode desistir das coisas do Senhor. Eu sei que às vezes pode parecer, minha gente, muito repetitivo isso, que todo mundo fala, mas é porque é a verdade. A gente não pode desistir, não. É muito difícil, mas vai fazer o quê? Você vai abandonar o evangelho, vai fazer o quê? Em nome de Jesus. Você vai abandonar o evangelho pra quê? Pra quê? Você vai fazer o quê na sua vida? Você vai para as festas? Você vai ficar só em casa, assistindo? Você vai ficar na calçada? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Se no tempo que você deveria estar no seu secreto com o Senhor, você está fazendo outra coisa. O que é que você está fazendo? O que é que você tem gastado a sua vida? Para quem você tem gastado a sua vida? São para pessoas? São para coisas? Ou são para o Senhor? Porque para as coisas do Senhor, você vai ter uma recompensa. Não que a gente faça para ter uma recompensa, mas você vai ter, a Bíblia fala que a gente vai ter a coroa, vai ter, mas isso aqui é outra coisa, viu? Depois vão ver, é outra coisa. Mas para que você vai abandonar o evangelho? Para que, Demas? Para fazer o que, Demas? Mas Paulo também fala aqui sobre como não fazer isso. Ele fala como não abandonar a nossa fé. E ele fala isso para Timóteo, no capítulo 2, ele diz: fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. É assim que nós não vamos abandonar o evangelho. É através da graça. Da graça, aquele presente que nos foi dado, aquele presente merecido, o qual nós não merecemos. E através da graça, a gente não vai conseguir abandonar o evangelho. Nem abandonar Jesus, nem aqueles que amam a Deus. A gente não consegue. A gente até tenta, a gente até vai. Vamos não, até vou. Mas aí quando é no outro dia, você diz: poxa, foi massa o culto, tu viu no Instagram? Aí você, eu acho que eu vou pro culto. Aí você vai. Você não consegue, fica uma cor lhe chamando. Quando você tem, entendeu? Fica uma coisa lhe chamando, você não consegue. Sabe a comichão de ir? É a mesma comichão que você tem de voltar. Não que o fogo do Espírito Santo seja uma comichão. Mas é a mesma coisa. Fica uma corda chamando. Você não consegue se desprender. Uma vez que você tem verdadeiramente. Uma vez que você aceitou verdadeiramente. Que você conheceu verdadeiramente. Você não consegue se desprender. É muito difícil. Muito difícil. Mas isso vai acontecer. Porque a Bíblia fala, né, sobre aqueles que vão apostatar da fé. Mas que é outra ocasião, tá? É outra coisa aqui já, então a gente vai continuar aqui, né? A gente é aqui em Timóteo. E a gente vai continuar, vamos avançar aí, vamos para o versículo 11. Isso aqui também, minha gente, eu tô acabando, tá? Ele fala também, deixa eu ler aqui. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga junto contigo, pois ele me é útil para o ministério. Minha gente, não sei se vocês já viram, vocês já leram Atos. Lá em Atos tem uma conversa que Paulo teve um desentendimento com Marcos. E ele não queria mais que Marcos fosse para as coisas do ministério. Paulo era muito impaciente, ao mesmo tempo que ele era muito fervoroso, um crente muito, sabe? Ele era, mas ele também era muito... Tipo assim, ele era muito sem paciência. Então, ele teve uma complicação lá com Marcos. E ele não queria mais que Marcos fosse.
ele não queria mais. Eu esqueci o nome do homem agora, eu anotei tudo aqui, mas não vou procurar não. Eu esqueci o nome do homem agora. Ele disse, Paulo, Marcos quer ir. Ele disse, não vai. E aí foi cada um pro lado, cada um pro seu lado. Esqueci o nome do homem agora, depois vocês procuram. Barnabé, obrigada, crente. E aí eles se separaram. Foi Marcos e Barnabé para um lado e Paulo e outro povo pro outro lado. Porque Paulo não tinha paciência para suportar as coisas, porque Paulo era mais velho. E tipo assim, Marcos era um moço. E ele não tinha paciência para suportar as coisas dele, não. Ele não vai mais e pronto. Mas aí nos últimos dias de sua vida, ele pediu, ele disse, Timóteo, quando você vier depressa, traga-me Marcos. Ele me é útil. Agora, quem era o ápice do estresse é útil. Então, vocês estão vendo que Paulo está vivendo aquilo que ele falou no início, da paciência? Agora, a paciência que ele não teve, ele estava precisando ter, porque ele estava precisando. Ele precisava, porque ele estava preso. Numa masmorra. Ele estava preso, sozinho. Ele queria só uma capa e uns livros. Não era nem nada demais. Ele podia ter pedido qualquer outra coisa, mas ele pediu um livro. Eu sei que às vezes as pessoas gostam de ler, mas minha gente, você está sozinho, você pediu um livro, talvez lá não tivesse nem luz, não entrasse nem luz do sol. E ele pediu a capa, talvez o bichinho tivesse com frio. A capa. Os meus livros. Então talvez era disso que ele estava precisando mesmo, do seu amigo. Por mais que ele fosse chato, ele estava precisando do amigo dele chato. E talvez você seja a pessoa chata de alguém. Ou talvez você seja a pessoa que está precisando do chato, tá bom? Tá bom? Então, nos últimos momentos da vida de Paulo, ele não estava precisando de coisas do mundo, coisas supérfluas, coisas que a gente pensa que vai morrer se não tiver. Ele não queria essas coisas, ele só queria o seu amigo. Então eu queria que você pensasse aí na sua mente, faça uma coisa aí, um túnel do tempo e pense se você não está deixando pessoas para trás. Pense se você não precisa voltar nas suas tomadas de decisões, se você não fez uma escolha não, se você não tomou uma decisão errada de tirar alguém da sua vida. Pense se você um dia não vai precisar dessa pessoa, ou se talvez essa pessoa não esteja precisando de você agora. Então pensem, eu falo assim, mas eu também penso. O Senhor está falando comigo essa palavra a semana todinha. Então, desde que Milena falou comigo, eu sabia que era isso aqui que eu precisava falar. Eu fiquei muito nervosa, fiquei nervosa, fiquei igual doida, não consegui nem comer, mas eu sabia que era isso aqui. Então, pense se você não tem um Marcos que você deixou para trás. Pense se você não é um Marcos na vida de alguém. E talvez essa pessoa não precise lhe chamar de volta. Você vai voltar por livre e espontânea vontade, porque o Senhor vai colocar no seu coração. Amém? Foi aqui, minha gente, peraí. Então, no final da sua vida, Paulo está lá sozinho, preso na masmorra, e pedindo seu amigo para ele trazer o seu outro amigo e a sua capa e os seus livros. Então, eu queria perguntar para você, diante de tudo aquilo que você conhece sobre Paulo, sobre a sua jornada cristã, sobre as perseguições do Evangelho, eu queria perguntar para você, Timóteos, vocês querem esse Evangelho? Onde vai chegar um dia na sua vida que você não vai ter nada, que talvez chegue um dia na sua vida em que você não vai ter nada, nem pessoas. Você quer esse Evangelho? É a única escolha que você tem. Eu esqueci a parte da música, que os meninos dançaram. Mas tem uma parte que fala assim, que você só tem duas escolhas. Você vai ficar... Como é? Pois é, você quer viver ou quer morrer? Pronto, fala logo assim, rasgado. Você quer viver ou quer morrer? Você quer ou você não quer? Não tem meio termo. Não tem essa, quero ou não quero. Ou quer ou não quer. Você fica ou você vai.
Então você quer esse evangelho? Se você for parar para ler tudo aqui que os mártires daquela época passaram, você precisa ler isso. Você precisa entender isso. Porque se a gente não entender que essas coisas também podem acontecer com a gente, mas talvez de outra forma, você não vai estar entendendo nada do que está acontecendo. Você vai viver inércia na sua vida. Então eu vou avançar aqui para o final. Lá no versículo 14, onde ele fala, eu queria só frisar aqui. Não, essa parte não, versículo 14 não. Para avançar mais. Ele fala no versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Ninguém foi. Cadê? Estou repetindo. Que isto não lhe seja posto na sua conta. Então, de novo, Paulo estava sozinho. E no julgamento dele, ninguém foi. Ninguém se levantou para dizer que Paulo era uma pessoa boa, para dizer que Paulo não era aquilo que estava falando. Ninguém se levantou. Vocês querem, Timóteos, esse evangelho? Porque aqui também fala, eu não li o versículo, mas aqui também fala que teve uma pessoa que se levantou para falar. E essa pessoa não falou a favor de Paulo. Alexandre o ferreiro, diz aqui, causou-me muitos males. Alexandre, que era amigo de Paulo, foi para outra banda. E no julgamento de Paulo, ele se levantou contra Paulo. Então, a única pessoa que estava lá, no meio da multidão, os magistrados, que Paulo conhecia, era Alexandre. E ele se levantou contra a Paulo. Contra Paulo, né? E eu não sei o que foi que passou na cabeça de Paulo, não. Porque eu sei que no versículo mais pra frente, no 17, ele fala assim: mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Então eu acho que aqui, Paulo, ele encontrou com aquela luz que um dia encontrou com ele lá no caminho para Damasco. Ele encontrou aquele mesmo Cristo, aquele mesmo Jesus que um dia ele encontrou no meio da sua imundícia. Quando ele estava perseguindo, a Bíblia fala que no caminho para Damasco, uma grande luz cegou os olhos de Paulo, a ponto de ele ficar 3 dias sem ver. Então eu acho que aqui, quando ele diz assim, mas o Senhor estava ao meu lado, então ele pôde reconhecer, não que ele não estivesse sabendo, mas ele pôde reconhecer que aquele mesmo Jesus estava ainda com ele. Aquele mesmo Jesus ainda estava com ele, mesmo tudo isso tendo acontecido. Ele estava prestes a morrer, mas ele sabia que Jesus estava com ele. Então você está vendo que o evangelho não é só para pessoas ao mesmo tempo. Não é muito subjetivo. É, mas ao mesmo tempo não é. Porque mesmo que não tenha ninguém, o Senhor vai estar lá, ao seu lado. E é possível que em algum momento você esteja sozinho, sem amigos, pedindo por sua capa, seus livros. Talvez você possa se sentir abandonado. Mas eu lhe garanto que é impossível escrever aqui, tá, gente? Eu vou ler, porque isso aqui eu deixei em vermelho, ó. As coisas que eu coloquei em vermelho são as coisas que eu não poderia deixar de dizer. E eu coloquei aqui. E é impossível você chegar no fim da sua vida sem o mesmo Cristo que um dia te encontrou no meio do seu pecado. É impossível. Não é ele que sai da gente, é a gente que sai dele. Então é impossível chegar nos últimos dias da sua vida sem o mesmo Cristo que lhe levou a estar ali. Sem o mesmo Cristo que esteve com você quando você era só um pecador, velho. Vou pro final agora, tá, minha gente? No versículo 22, no último versículo da carta, talvez as últimas palavras do apóstolo Paulo.
poderia ter desejado várias coisas a Timóteo. Vou beber uma aguinha. Ele poderia ter desejado muitas coisas a Timóteo. Ele poderia ter dito: Timóteo, eu desejo que nessa nova fase da sua vida você seja um homem que conhece Deus e que prega sobre Deus. Timóteo, eu desejo que um dia você encontre uma mulher e se case e tenha uma família. Timóteo, eu desejo que você seja próspero, que você tenha casas e mais casas. Ele poderia ter desejado todas essas coisas, mas a única coisa que Paulo desejou a Timóteo foi que o Senhor esteja com o seu espírito, a graça esteja com você. Então, o que ele desejou a Timóteo foi que a graça estivesse com ele. Por quê? Porque Paulo sabe que sem a graça nós não somos nada. Sem a graça nós somos só mais um no meio da multidão. Porque a graça, ela nos leva a lugares e a pessoas. E que sem ela nós não conseguiríamos chegar. Sem a graça a gente não iria conseguir nem se arrepender dos nossos próprios pecados, nem reconhecer as nossas próprias falhas. Sem a graça nós não iríamos conseguir perdoar. Nós não iríamos conseguir nem ser perdoados. Porque às vezes a gente comete umas coisas que a gente mesmo diz: menino, se fosse comigo eu não perdoava não. Então a graça, ela é tudo. Ela é o suficiente. Ela é o bastante. Ela é só tudo. É a graça. É só a graça. Para homens fracos, feito eu, feito você, feito Timóteo, não tinha outra coisa. Era só a graça. Então, que a graça de Deus e de Cristo Jesus, ela seja com vocês. Seja comigo também, seja comigo e seja com vocês todos os dias das nossas vidas. Que nós não venhamos a nos afastar dela. Porque quando a gente se afasta dela, as coisas podem mudar um pouquinho. As coisas podem sair da rota. Então, que a graça seja com você. Amém? Glória a Deus.